Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Iremos iniciar o capítulo 2 do nosso livro e eu quero aqui referenciar alguns pontos importantes para que vocês consigam estudar em casa e, se houver alguma dúvida, o professor Felipe aqui está à disposição. Então, capítulo 2, a gente vai estudar algumas características do território brasileiro e vamos analisar aqui alguns mapas temáticos. O importante é vocês terem essa habilidade de olhar o mapa e tentar interpretar o que ele está representando. Todo mapa é uma linguagem textual, mais visual, né? O seguinte, neste mapa, primeiramente a gente começa pelo título, analisar o que ele está se referenciando, depois a legenda. Então, o título dele é Brasil Físico. Quando a gente fala Brasil Físico, nós estamos referenciando aqui pela legenda a parte de relevo em relação às altitudes. Então, onde tem essa coloração é altitude zero, e essas outras colorações vai de 100, 200, 500, 800 e 1.200 metros de altitude. Sabendo que a altitude é a referência de qualquer ponto em relação ao nível do mar, tudo bem? Esse triângulo refere-se a picos. Picos são pontos elevados, provavelmente relacionado a montanhas. Terreno sujeito a inundação tem esse símbolo como se fosse vários pontilhados. Temos rios permanentes e rios temporários. Rios permanentes são aqueles que sempre vão estar lá, não há nenhum processo de desaparecimento. E rios temporários, eles aparecem em épocas de cheias e desaparecem em épocas de seca. Tudo bem? Então, a nossa legenda está aqui interpretada junto com vocês. E agora devemos olhar o mapa. Olhando o mapa, nós temos duas perguntinhas aqui importantes no livro de vocês. A primeira é, com auxílio da Rosa dos Ventos, identifica a porção do território brasileiro em que se encontram as maiores áreas com altitudes abaixo de 100 metros. Então, as altitudes abaixo de 100 metros, referenciando aqui na legenda, são essas da coloração, eu vou definir como verde. Então, nós temos aqui uma grande quantidade da coloração verde nesta região brasileira. Se lembrarmos o mapa do Brasil em relação às regiões, esta região aqui abrange a região norte. Então, a resposta seria a região norte. E como sabemos que aqui fica uma floresta importante, vamos falar que aqui é a floresta amazônica. Floresta amazônica é uma floresta de baixíssimas altitudes e aqui também refere-se a este outro símbolo da legenda, que é terreno sujeito a inundação. Então, a floresta amazônica ela tem aí uma grande tendência a inundações em relação às chuvas e também à parte do oceano. Se, por exemplo, o Oceano Atlântico ele aumentar o seu nível referente ao desgelo das calotas polares, a Amazônia tem uma grande tendência à inundação. Isso é muito importante que nós tenhamos esta noção de relevo da Amazônia, que são lugares de baixíssimas altitudes. O rio Amazonas, por exemplo, e outros rios aqui da região amazônica, têm a tendência de cheias em algumas épocas do ano, por conta da própria altitude do local, tudo bem? A segunda pergunta é: considere o rio que percorra um trecho do relevo representado no mapa com cor marrom e outro com a cor verde. Em qual dos trechos o curso do rio está mais perto da nascente? Por quê? Então aqui vocês têm que fazer uma análise de rios que estão na cor marrom e cor verde e fazer uma análise deles em relação a qual é o sentido da corrente deste rio. Vou falar aqui da referência do rio Amazonas, que ele se inicia em países aqui vizinhos ao Brasil, e ele percorre aqui até o Oceano Atlântico em baixíssimas altitudes. Então, aqui a gente consegue ver isso no mapa. Eu quero referenciar também para vocês, dando um zoom, alguns picos importantes do Brasil, como o pico do Monte Roraima e o pico da Neblina. E aqui nós temos referenciado a altitude desses picos. Aqui nós temos o pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude,
que é o ponto mais elevado do Brasil. Nenhum outro ponto brasileiro tem uma altitude maior que o Pico da Neblina. Então, se alguém perguntar para vocês, ou tiver algum exercício, alguma pergunta, qual o ponto mais alto do território brasileiro, é o Pico da Neblina, com uma altitude quase 3.000 metros, que podemos aí arredondar para 3 quilômetros de altura. Mais aqui para baixo, nós temos o Pico das Agulhas Negras, que quase alcança a mesma altitude aí do Pico da Neblina. Temos o Pico da Bandeira, o Monte Pascoal, que é 536 metros de altitude. Porém, o Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil, tudo bem? Aqui também temos algumas regiões que estão com colorações marrom claro e um outro marrom mais escuro, que são as regiões mais altas do Brasil, com grandes altitudes, que abrangem aqui um pouco do centro-oeste, o sudeste, a região sul, que são lugares que têm altitudes elevadas. Aqui no sul, podemos até dar uma olhadinha em algumas serras gaúchas, serras catarinenses. Aqui temos a Serra Catarinense, que juntando latitudes altas, tá aqui no temperado sul, e tem grandes altitudes, ali tem grande chance de neve em relação ao inverno. Então, isso é interessante saber o relevo relacionado ao clima. São lugares que têm altas altitudes, tá longe da linha do Equador e tá no clima temperado sul. Então, juntando essas três características, tem uma grande chance de no inverno, em temperaturas abaixo de zero, ter a neve, que é algo que o brasileiro valoriza bastante, porque é muito raro este fenômeno no nosso país. E temos as principais unidades de relevo brasileiro, e a gente define em três principais aqui no Brasil: os planaltos, as depressões e as planícies. Antes de a gente ver este mapa temático que fala das unidades de relevo, quero vir aqui e falar para vocês o que seria planície, planalto e depressão. Planícies são regiões baixas, tá? Planas e baixas. Temos aqui a planície do Rio Amazonas, por exemplo, que são regiões planas e baixas, com altitudes muito baixas, próximo a zero. As depressões são locais que têm altitude menos que zero, tá? São lugares com altitudes muito baixas em relação ao nível do mar. Temos a bacia do Rio Paraná, que alcança um pouquinho mais altitudes, mas temos lugares com altitudes negativas, que estão abaixo do nível do mar, tudo bem? E temos os planaltos, que são regiões mais altas, e aqui a gente referencia alguns pontos importantes do relevo brasileiro, que são as chapadas, os morros, as colinas e as serras. Não sei se vocês já ouviram falar de uma dessas quatro. Chapadas, nós temos algumas chapadas famosas no Brasil, como a Chapada Diamantina, chamadas Veadeiros, que são lugares altos com o pico achatado. Então, são lugares de grandes altitudes, mas no pico ele é plano. Então, aqui nós chamamos de chapadas. Os morros são montanhas de altitude mediana, que o conjunto de morros formam-se as serras. Então, por exemplo, a nossa Serra do Mar, aqui que pega São Paulo, indo para o litoral, nós passamos pela Serra do Mar, é um conjunto dessas montanhas. As colinas também importante aí para o Brasil, nós temos algumas colinas importantes, ok? Voltando aqui, nós temos as três principais unidades de relevo brasileira e aqui é onde está as suas localizações. Então, eles referenciaram tudo que é essa cor avermelhada são os planaltos, essa cor laranjada as depressões e a cor amarela as planícies. Então, no Brasil, nós temos algumas planícies aqui, ó, que percorrem o lado mais oeste, mais ocidental, algumas no ponto central e algumas no pontos orientais aqui do Brasil. Pegando também algumas planícies que percorrem aqui o Rio Amazonas. Circundando aqui o Rio Amazonas, fora as planícies, nós temos depressões importantes aqui em laranja, em grande, uma área muito extensa de depressões, inclusive no interior do país, pegando um pouco aqui o Nordeste, ao Sudeste também, depressões importantes, e temos os planaltos, que são as regiões mais altas do Brasil, pegando aqui a região Centro-Oeste, uma parte oeste da região Sul, região Sudeste,
são lugares com altitudes mais elevadas, inclusive aqui na fronteira aí com os países da Venezuela, onde tem o Pico da Neblina, que são regiões mais altas de Planalto. Então, assim, nós podemos referenciar o relevo brasileiro, olhando todo este mapa, e aqui cada número referencia algum local. Então, por exemplo, aqui, o número 26, por exemplo, está na coloração amarela, então é uma planície. O número 26 é a planície do Pantanal Mato Grossense. Então, o Pantanal é uma grande planície. Então, mais para frente, nós vamos ver o que é o Pantanal, quais são as suas características, tudo bem? Então, olhem o mapa aí no livro de vocês, se onde está referenciado os números está no Planalto, numa depressão, numa planície, e olhem aqui os nomes de alguns locais importantes aí para o nosso Brasil. Continuando aqui, nós temos os rios brasileiros. O Brasil, pessoal, é o país com a maior rede fluvial do mundo. Nós estamos muito abençoados em relação à água doce. O Brasil é um país que mais tem quantidade de água doce do mundo. Isso é muito importante para nós brasileiros ter essa referência geográfica. O Brasil é dividido em algumas regiões hidrográficas. Então, a hidrografia é a parte da porção de água doce, a porção de água de um território. Então, a nossa hidrografia é dividida em algumas partes importantes, com o rio principal e seus afluentes. Então, a primeira aqui é, olhando aqui o mapa, né, das bacias e regiões hidrográficas, nós temos a bacia amazônica, que é a maior de todas. Depois tem o Tocantins-Uruguai, Araguaia, que fica nesta região em rosa. Nós temos a bacia do Rio Paraguai, bacia do Rio Paraná, a do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, pessoal, ele é muito importante aqui para o sertão nordestino. Nós temos a bacia da Paraíba, do Atlântico Nordeste Ocidental, do Atlântico Nordeste Oriental, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, do Rio Paraná, do Rio Uruguai e do Atlântico Sul. Então, essas são as principais bacias hidrográficas brasileiras. E aqui mais para baixo, nós temos algumas características das 5 principais. Tendo a primeira delas, a bacia hidrográfica amazônica, que abrange 45% do território. Sua principal rio é o Rio Amazonas. Então, os rios dessa região são bastante utilizados para a navegação. Inclusive, é importante estes rios para o transporte de mercadorias na região norte. Lá as estradas são feitas de rios. Nós temos lá ali viagens que são feitas de uma região para outra sobre rios. E ajuda aí muito na economia e vida da população da região norte. Depois nós temos a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é composta pela bacia hidrográfica totalmente localizada dentro das fronteiras do Brasil, formado pelos dois rios, o rio Tocantins e o rio Araguaia. É uma região ali que pega o estado do Pará, que está aqui, né? Um pedacinho do estado do Pará, estado do Tocantins, um pedacinho ali do centro-oeste. Muito utilizado pelo potencial hidroelétrico. Sabemos que a nossa maior matriz energética brasileira são as hidroelétricas, que a gente vai ver mais para frente o que é isso, que é a formação de energia elétrica através das correntes dos rios. Como o Brasil, nós temos muitos rios, a nossa matriz energética principal é a hidroelétrica. E ali tem uma elevada biodiversidade que depende ali dessa bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Depois tem uma região hidrográfica do Rio São Francisco. O Rio São Francisco também ele é muito importante para a irrigação ali de terras secas pelo sertão, pelo clima semiárido. E recentemente nós temos a transposição do Rio São Francisco, que levou a água aí para regiões mais secas, melhorando aí a vida e a economia da população nordestina. Então é um rio extenso, tem 470 quilômetros, e passa por alguns estados como Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. São estados muito castigados aí pela seca. E o Rio São Francisco, como ele é um rio permanente, ajuda aí a agricultura, a pecuária dessa população para fonte de renda, além de também servir como base para a energia hidroelétrica, por exemplo, a hidroelétrica de Paulo Afonso e outras hidroelétricas importantes, Sobradinho, para geração de energia para a região Nordeste. Temos também a região hidrográfica do Paraguai, que é ali no Pantanal Mato Grossense, sabendo que o Pantanal ele é exclusivo ali daquela região, não existe Pantanal em mais nenhuma outra região do mundo.
Só que o Pantanal não é exclusivo brasileiro, dividimos ali com outros 2 países, mas a bacia principal que está envolvida o Pantanal é o Rio Paraguai. Temos também a região hidrográfica do Paraná. O Rio Paraná, nós temos ali a maior hidrelétrica aqui do hemisfério sul, que é a hidrelétrica de Itaipu, que abrange ali o Rio Paraná, que é a formação de energia elétrica aqui para as regiões sudeste, como São Paulo. Então, a bacia do Paraná, ela pega uma parte da bacia da Prata ou Platina, além do Brasil, abrange outros países. Então, ela é bem extensa e é importante aí para a economia, geração de energia e tudo mais. Tudo bem? Então, essas são as 5 principais regiões hidrográficas brasileiras, seus rios e afluentes. E aqui nós temos as secundárias na outra parte do livro. Interessante aí para vocês darem uma olhadinha. E o mapa, ele está descrevendo aqui a localização de todas as bacias. Ok? Os climas do Brasil. Então, o Brasil tem alguns climas específicos. Esse mapa, ele é bem interessante, que mostra o clima equatorial onde ele se localiza. Então, o clima equatorial é esse da região vermelha. Nós temos o clima tropical, que pega a região laranja. Então, envolve aí bastante regiões brasileiras, como o centro-oeste, sudeste, o nordeste e o norte. Clima tropical semiárido, que pega aqui a região nordeste, 100% nordeste, que é ali o clima que pega a região do agreste, do sertão nordestino. Nós temos o tropical litorâneo, que pega aqui a parte do litoral, chegando desde o Rio Grande do Norte até São Paulo. Nós temos o tropical de altitude, que é essa região com laranja um pouquinho mais claro. O tropical de altitude está localizado nesta região aqui. E o clima subtropical, que pega os estados do sul e um pedaço aqui de São Paulo, onde passa o Trópico de Capricórnio. Vocês estão vendo aqui o Trópico de Capricórnio passando por aqui, e aqui vem o clima subtropical. Mais para baixo tem as características do clima equatorial, que nós vimos em aulas anteriores, quando estudamos o climograma de Manaus. Sabemos que as temperaturas médias são acima de 25 graus e tem uma grande quantidade de chuvas espalhadas aí ao longo do ano inteiro. Então, chuva, umidade e altas temperaturas. Então, a sensação térmica é muito abafado, com alta umidade e a presença de uma floresta densa. Então, o clima equatorial tem estas características. Temos aqui o clima tropical. O clima tropical tem uma região apresentando temperaturas médias anuais superiores a 18 graus. Não chega a ser acima de 25, então acima de 18. É uma região propensa à plantação de algodão, milho e soja. Então, o clima tropical, ele abrange aqui uma grande parte do Brasil. Então, o Brasil é considerado um país tropical porque o clima tropical abrange uma grande área de extensão territorial brasileira. O clima tropical, ele tem verões chuvosos e o inverno mais seco. Essa é uma característica aí do clima tropical. Temos o clima tropical semiárido, que é aqui, né, abrangendo a região aqui, cor amarela, que pega aqui os estados da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, um pouquinho aqui do Piauí, Rio Grande do Norte, que este clima semiárido, ele envolve ali pouca chuva, umidade um pouco baixa. Então, tem grande período de estiagem. Estiagem é a ausência de chuvas. E esta vegetação que compõe esse clima é adaptada, como nós temos aí a caatinga, que são árvores e plantas que se adaptam a pouca água, né, a pouca umidade. Então, esse é o clima interessante, porque a vegetação tem uma coloração específica, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente falar de caatinga, ok? Então, a característica do clima tropical semiárido é a ausência de chuvas. O clima tropical litorâneo é aquele que é influenciado pelas correntes marinhas e a maritimidade, a continentalidade. Nós vamos ver alguns detalhes no ano passado, no 6º ano. Então, devido à maritimidade, esse tipo de clima apresenta baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? As temperaturas máximas e mínimas, elas não variam muito, porque
porque o próprio oceano segura as temperaturas, então a temperatura máxima é 30, a mínima é 25, 22. Então as amplitudes térmicas são baixas, diferente de um clima mais interiorano, que é a tropical de altitude, por exemplo, que de dia faz bastante calor e à noite faz bastante frio. Então, o clima tropical litorâneo tem essa característica de ter baixas amplitudes térmicas e as chuvas são referentes a grande quantidade de umidade. Então, a alta umidade aí é favorecido aí a plantação de banana e a prática do turismo de verão, ok? Clima tropical de altitude tem uma característica de áreas situadas nas regiões tropicais com altitudes acima de 800 metros. Então, por isso que é tropical de altitude. Então, são locais que se localizam no clima tropical com altitudes acima de 800 metros. Então, isso dá alguma característica serrana. E, por exemplo, o principal exemplo aí de clima tropical de altitude é a Serra da Mantiqueira, que são áreas de temperaturas anuais médias baixas, e é comum a prática da pecuária familiar e a piscicultura. Inclusive, o café o café e algumas plantações, existem algumas características de plantações somente do clima tropical de altitude por conta da temperatura, que é um pouquinho mais amena, por causa da altitude. O clima subtropical é aquele que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, então tem verões e invernos bem definidos. Então, o verão tem temperaturas elevadas e o inverno temperaturas baixas. O verão é mais chuvoso, com a influência de algumas tempestades tropicais. E o inverno ele é um pouco mais seco e frio. Em alguns locais do clima subtropical com altitude, como falamos lá no anterior, no começo da aula, com altitude assim acima de 800 metros, tem a chance de neve e geadas. O outro mapa fala aqui das vegetações brasileiras, porque o clima, pessoal, o clima, ele interfere na vegetação, porque toda a vegetação se adapta ao clima onde ela está localizada. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês a vegetação brasileira. Então, aqui no clima equatorial, temos a vegetação amazônica. No clima litorâneo, nós temos a Mata Atlântica. Aqui no clima subtropical, nós temos a Mata dos Pinhais e os campos. Nós temos aqui no clima tropical, bem aqui relacionados às planícies, temos o Pantanal, complexo do Pantanal, que pega aqui a bacia do Rio Paraguai. Olha como a gente está juntando todos os conhecimentos para falar de vegetação. Então, temos floresta amazônica, mata atlântica, mata dos pinhais, que pega aqui o clima temperado sul, cerrado, que pega aqui o clima tropical, clima campos, que são regiões de planícies também aqui no Rio Grande do Sul, complexo do Pantanal e a vegetação litorânea. Tudo bem? Então, aqui está reservado toda a vegetação brasileira. E aqui nós temos algumas fotografias que mostram a floresta amazônica. Importante também aqui é falar do desmatamento da floresta amazônica. Olha o que vocês podem observar. Toda a densidade e imensidão da floresta e aqui uma região desmatada. Essa região foi desmatada pelo ser humano. A Mata Atlântica, que está relacionada aqui ao nosso litoral brasileiro. Como nós frequentamos aqui as praias e estamos aqui bem próximo ao litoral, então nossa região aqui de São Paulo, São Caetano do Sul, Grande ABC, abrange a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela tem uma grande devastação, porque as maiores cidades brasileiras estão no litoral, então desmatamento, hoje nós temos pouca Mata Atlântica. Aqui temos alguns números, né? Só existe 12,4% da Mata Atlântica original. Então, na época dos indígenas, dos povos originários, antes da vinda aí dos europeus para o Brasil, que é conhecido hoje, só existe 12,4% dessa mata original. O resto foi totalmente desmatada para construção de cidades, plantações, pecuária. Então, nós temos até o SOS Mata Atlântica, que temos aí a grande chance de desaparecer por conta das grandes cidades e a pecuária e a agricultura. A Mata dos Pinhais, que é uma característica aqui do sul brasileiro, com as araucárias, ok? Que a gente já falou anteriormente. Araucárias também são muito utilizadas a madeira para exploração. Então, hoje
Só existe 3% da área original da mata dos pinhais, então também as araucárias, elas foram muito devastadas aí pelo homem para a construção de casas ou de materiais que usam madeira. Temos o cerrado brasileiro com a característica de vegetações de baixo porte, vegetações isoladas, que a gente pode chamar também cerrado de savanas. Então, as savanas africanas e o cerrado são muito parecidos em características. Então, Rei Leão, aqueles filmes que mostram as savanas africanas, nós podemos lembrar aí do cerrado. Então, são árvores com baixas altitudes, são troncos finos, com o diâmetro muito pequeno. Algumas árvores têm que ter raízes muito profundas, porque também são regiões que às vezes têm bastante ausência de chuvas, que fica no clima tropical, altas temperaturas. Então, as árvores têm essa característica. Temos também a caatinga, que temos ali no clima semiárido. Então, o clima semiárido gera esta vegetação chamada caatinga, adaptada aí ao clima com grandes temperaturas e pouca chuva. Caatinga significa floresta branca, que essas árvores elas ficam com uma coloração branca ao longo do tempo, quando está com baixas umidades, com baixas chuvas, tá? Porque o calor é tão grande que elas perdem a coloração para que não haja aí dano às próprias folhas ou próprios frutos, né? Então, são árvores adaptadas a clima quente com ausência de chuva. E não se esqueça que a caatinga tem essa características de branqueamento da vegetação. Os campos estão aqui presentes no Rio Grande do Sul, são regiões gramíneas, com vegetações aí com arbustos, com baixas altitudes e também com vegetações como se fosse campos de futebol. É bem legal a gente lembrar de campos de futebol, grama. Então aqui é bastante propício para criação de gado e plantações que dependem aí de grandes extensões com bastante vegetação gramínea, ok? E o Complexo do Pantanal, que é uma maravilha do mundo, é muito visitada por turistas pelas suas grandes belezas paisagísticas. Elas dependem aí da inundação do Rio Paraguai, desculpa, o Rio Paraguai está presente aqui, e são regiões alagadas. Então ela abrange também os países como Bolívia e Paraguai, e tem uma vegetação, um clima bem específicos e animais que só existem nestas regiões. A gente fala de animais endêmicos. A vegetação litorânea a gente encontra aqui no litoral brasileiro, que nós temos a separação das restingas e manguezais. As restingas são árvores que se adaptam ao clima, ao solo arenoso, tá? Seja areia da praia. Pode ser que tenha algumas vegetações que se adaptam à areia do mar. Então a gente chama isso de restinga. E temos os manguezais, que também são regiões inundadas, lamacentas, que estão ali próxima ao Oceano Atlântico, aos braços de mar. Isso aqui é muito interessante, que as árvores se adaptaram a esse tipo de solo lamacento, fazendo que as raízes fiquem suspensas. E aqui tem uma proliferação de uma biodiversidade específica dos manguezais. Inclusive o caranguejo e outros animais só são encontrados nas regiões de manguezais. Também muito influenciado aí pelo desmatamento e pela poluição dos oceanos. Então, ficamos por aqui. Aqui nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a todas essas características de vegetação, clima, altitudes e relevo do Brasil. Então, temos algumas características específicas do território brasileiro. Muito obrigado por ficarem até aqui comigo e até a próxima. Muito obrigado.